Boa tarde. Boa tarde. Por favor, o seu nome completo, seu nome artístico, data de nascimento e em que cidade você nasceu? Meu nome completo é Isabela Souza Quadros, meu nome artístico é Bela Quadros. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1995. Maravilha. Bela, como é que começou a carreira como atriz? Ai, é engraçado porque eu sempre tive esse sonho desde pequena de ser atriz, desde novinha, assim, que eu comecei a fazer aula de teatro e nunca mais parei. Depois das aulas de teatro no colégio, eu fui direto para a Unirio, que é uma universidade federal lá do Rio de Janeiro, fazer artes cênicas. E aí daí emendei nos musicais, já comecei a fazer teste, comecei a passar. E daí fui embora. Estou aqui há 10 anos já. E você começou pelo teatro infantil, não? Já foi direto para o teatro adulto? Não, o meu primeiro espetáculo profissional, musical, foi um espetáculo infantil. Aí eu comecei aí, já fiz muito teatro infantil, muita coisa. Mas depois fui pegando uns adultos e eu gosto muito também. Teatro dramático você já fez ou normalmente você faz comédias e musicais? Pois é. Eu ia fazer, antes da pandemia, eu estava ensaiando uma peça que não era musical, era um drama, era um melodrama, na verdade, mas aí pandemia, e aí cancelou e acabou não estreando, mas ia rolar, quem sabe aí pela frente. O público paulista já pôde te ver em que musicais? Aqui em São Paulo, eu já fiz Fala Sério Gente, que era um musical infanto-juvenil da Thalita Rebouças, direção do Jarbas Homem de Melo. Produção da Cláudia Raia, e eu fiz Bibi, Uma Vida em Musical, recentemente. Fiz o 60, Década de Arromba, Doc Musical, com a Vanderleia. Acho que aqui em São Paulo... e fiz um infantil que é Bita e a Imaginação que Sumiu, do Mundo Bita. Tá. E no Rio, onde você trabalha mais? Isso, é porque é onde eu moro, né? Sim. Então acaba que eu faço mais coisas por lá. Que espetáculos você fez que são significativos, representativos? Todos esses que eu falei que eu fiz em São Paulo, eu fiz no Rio também. Lá no Rio eu também fiz o Mambembe, do Arthur Azevedo, que até a Sueli fez essa peça, não a mesma, né, a mesma montagem, mas ela fez também esse texto. Foi lá no João Caetano, foi uma montagem linda, linda, linda. Fiz Rapsódia também, que era um musical autoral, e todos esses que eu comentei. Algum deles é especial para você? Bibi é muito especial para mim. Bibi é muito, muito, muito especial, porque fala sobre teatro, fala sobre... Ela estava viva ainda quando vocês montaram? Então, eu entrei depois. Eu não entrei na primeira temporada da peça. Na primeira temporada ela estava viva, ela chegou a assistir. E, na verdade, as produtoras que montaram a peça, a Cláudia e a Tereza, elas são amigas da Bibi, eram amigas da Bibi, então foi um pedido da Bibi. E aí elas montaram. A Bibi não queria que as pessoas se esquecessem dela, muito parecido com a Virgínia, né? Sim. Então, e aí elas montaram esse espetáculo e a Bibi assistiu. Foi uma das últimas aparições dela, assim, em público, foi assistindo o espetáculo, mas eu entrei depois, eu entrei em 2022. Tá. Chegar em A Vedete do Brasil, e aqui todas vocês três têm papéis importantíssimos, né? Você principalmente, que vive a Virgínia Lani no auge da carreira e tal. É uma responsabilidade muito grande, dá um certo medo? Com certeza. Bastante. Porque não só interpretar a Virgínia, que era um ícone, né? Um ícone da nossa cultura, mas interpretar a Virgínia jovem da Sueli, que é um ícone também da nossa cultura. Então eu senti assim, o peso dessa responsabilidade e eu fiquei muito focada assim, de fazer o meu melhor para entregar o melhor que eu poderia, assim, para chegar no dedinho mindinho da Sueli, assim, sabe? Mas foi um trabalho muito legal, assim, ela é muito generosa, então foi muito delicioso. Os musicais autobiográficos, eles são sempre mais difíceis de serem realizados do que um musical comum. Vou chegar aqui e vou fazer um musical, como você falou, o Doc lá, da Vanderleia, que falava dos anos 60. Sim. Não era da Vanderleia, era dos anos 60. Isso, né? isso. Agora aqui não, aqui você tá, é Bibi Ferreira, é Virgínia Lani, é mais difícil. E eu esqueci até de comentar eu fiz Pimentinha, Elis Regina para crianças, e que eu fazia Elis. Então eu tô numa série de musicais biográficos, assim, tô vindo nessa sequência. E sim, é mais difícil do que um musical autoral, original, enfim, ou que você não esteja interpretando um personagem que existiu, né, uma pessoa de verdade que existiu.
Porque tem isso, esse compromisso com a realidade daquela pessoa, com a história daquela pessoa. Então, você não pode criar do zero, né? Então, tem que pesquisar, tem que pegar trejeitos, enfim. No Bibi também eu fazia uma das melhores amigas da Bibi, fazia Henriette Morinot, que foi uma grande atriz francesa. Então, tem todo um estudo além do trabalho de montar um musical, que já é um trabalho bem árduo, né? Então tem todo um estudo por trás. Essa pesquisa toda para você buscar características dos personagens e tal, de alguns são fáceis. Bibi Ferreira talvez seja mais fácil porque a gente tem muito material. Sim. Mas quando você fala de Henriette Morinot, por exemplo, tem-se pouquíssima coisa, sim, né? Sim. Como é que você desenvolve isso? Quer dizer, quando você não acha muito, a partir do que você vai se basear? Acaba que quando você não tem muito material, você tem uma certa liberdade criativa, né? Porque não tendo material, não tem muito o que fazer. E com a Virgínia eu também tive um pouco essa dificuldade, porque a gente tem muito material dela na internet, né? Muitos vídeos dela performando. Mas dela conversando, dela falando, dela fora do palco jovem, a gente não tem. Praticamente não tem uma entrevista dela jovem, só ela mais velha, né? Então eu tive que fazer um trabalho inverso, assim, pegar ela mais velha e tentar rejuvenescer, assim, tentar imaginar como seria ela falando, como seria ela fora do palco, ela, né, com o marido, com a sogra, enfim, como que ela falaria. E aí a gente teve, graças a Deus, assim, figuras muito importantes no nosso processo. A gente teve a filha dela, né, a Marta Lani, de verdade, trazendo informações pra gente. A gente teve o Alex, que a gente cita na peça, que era o visagista dela, com a gente, sendo nosso visagista também. Então ele também trouxe muitas informações. E eu achei também muitos depoimentos de outros artistas falando dela. Então fui montando um quebra-cabecinha, assim, sabe? Pegando informaçõezinhas e juntando e tentando entender como ela era mais jovem. Legal. Você já teve alguém na plateia que depois do espetáculo chegasse para você e dissesse assim, nossa, estava igualzinho, eu conhecia a Virginia Lani e era assim mesmo? Teve, já tiveram algumas pessoas, assim, e acho isso incrível, porque é a prova de que eu fiz um bom trabalho, assim, sabe? Eu fico com o coração quentinho, assim, nesses momentos. Muitas pessoas, teve até uma moça que disse assim, nossa, eu durante a peça eu fechei o olho e eu ouvi a Virgínia, assim, com você cantando. Eu falei, ai, que delícia, que bom. E depois de A Vedete do Brasil, o que a Bela vai trazer pra gente? Tem algum projeto? Tem, mas eu ainda não posso falar. Mas tem. Teatro musical. É teatro musical. E TV? TV, eu acabei de fazer não foi TV, né, foi cinema. Eu acabei de fazer um filme dos Mamonas Assassinas, que eu fazia a Jussara, que foi uma das ex-namoradas do Dinho, que era o vocalista dos Mamonas. E foi um sucesso de bilheteria no cinema, foi um estouro, foi bem legal. Mas estou aí nesse caminho, estou animada para entrar mais no audiovisual, que é um veículo assim, que eu gosto muito e que eu tenho estudado bastante para fazer. Mas é isso, né? A gente precisa ser visto para furar essas bolhas. Então, espero também que com a Vedete eu consiga furar umas bolhas aí. Você pensa em fazer novela ou novela é muito longa, toma muito tempo? Não, é melhor investir no teatro e no cinema? Eu adoraria fazer novela, eu adoro. Eu adoraria fazer. Na verdade, em tudo que eu puder atuar, eu gostaria de fazer. Eu adorei fazer cinema, achei uma experiência muito diferente do teatro, mas incrível. Mas audiovisual mesmo, eu nunca fiz novela, né? E eu queria muito fazer. Um personagem que Bela Quadros ainda pretende fazer nos palcos? Ai, meu Deus. Medeia, talvez. Fui ousada, mas quem sabe? Todas querem fazer as mulheres gregas, mas tá não difícil. Não é. É porque são as clássicas, né? Que a gente estuda quando a gente está aprendendo sobre teatro, né? Mas ela é uma que eu assisti Gota d'Água com a Laila Garran fazendo. E eu fiquei, assim, apaixonada pelo trabalho dela. E Elis, assim, também. Eu fiz a Elis nesse espetáculo infantil, né? Eu gostaria de fazer a Elis num espetáculo adulto. Sei que já teve, né? A própria Laila fazendo. Mas eu tenho vontade de reencontrar com a Elis, assim, porque foi uma coisa muito, muito especial que eu senti com ela. E aí, para terminar, como é que você vê esse movimento? São Paulo, por exemplo, hoje deve ter pelo menos uns 4 ou 5 espetáculos musicais, todos com casa cheia.
a gente está voltando um pouquinho no tempo, né? Porque a gente teve uma fase de teatro em que o musical, raramente você tinha grandes musicais e tal. Você acha que isso acontece por quê? É um pedido da plateia? Quer dizer, as pessoas estão pedindo musicais, os produtores é que estão vendo como um grande filão. Por que os grandes musicais estão assim? Em todas as capitais você tem 2, 3, 4 musicais. Sim. Eu acho que a questão dos musicais, não só nesse momento, né, que é um momento que o mercado está muito aquecido, né, para o musical, mas acho que a questão dos musicais em geral é que engloba as 3 artes, né, que é a atuação, o canto e a dança. E eu acho que a música já é uma arte que pega muita gente, e o teatro nem tanto. Né? As pessoas não têm tanto costume assim de assistir teatro como tem costume de ouvir música, né? Então eu acho que é uma coisa que chama o público para o teatro, o fato de ter música. E eu acho que torna alguns espetáculos um pouco mais palatáveis para quem não tem esse hábito de assistir peça. Né? A gente está vivendo num mundo super imediatista, né? Que as pessoas não conseguem nem assistir um filme de 2 horas, que dirá um espetáculo dramático sem música de 3 horas de duração, como a gente tinha antes. Então agora eu acho que os musicais servem para trazer as pessoas de volta para o teatro, sabe? Reacostumar as pessoas com o teatro. Então eu acho maravilhoso, porque eu amo essas 3 coisas, então eu acho incrível. Bela, muito obrigado. Em nome do Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão, obrigado pela entrevista e muito sucesso para vocês. Obrigada, obrigada.